Oi, gente, bom dia, né? Hoje nós estamos começando mais uma aula muito legal de se aprender. É mais transitividade verbal. Eu disse que esse mês nós vamos estudar muita transitividade verbal, porque é preciso que a gente tenha esse domínio, certo? Para que a gente possa pegar uma oração, fazer uma análise morfossintática brincando. Aí, para isso, a gente precisa desse conhecimento. Por isso que nós vamos estar repetindo. Até o final do ano, nós vamos repetir muito esse conteúdo de transitividade. Eu vou chamar de transitividade, mais transitividade, retomada da transitividade, porque ele é ele é complexo. É um conteúdo, parece um paradoxo, mas é bem verdade. Ele é bem fácil, mas ele precisa que a gente vá analisando parte a parte, certo? Então, se você prestar atenção em cada detalhe, logo você vai conseguir encaixar todas as pedras, tá bom? Então, ele é prático, ele apresenta um pouco de complexidade, mas no final ele é muito prático, é muito fácil. Aí vocês vão dizer assim, puxa, a professora Ana repetiu tanto esse conteúdo e eu achei que era cansativo. Não é que é bem legal agora no final, que nós já estamos encaixando entendendo cada função, cada termo dessas orações, Então, é assim. Então, muita atenção. Eu gosto muito desse conteúdo, de estudar a transitividade verbal, certo? Passar isso para todos vocês. Para que vocês tenham esse domínio, ok, gente? Então, vamos lá. Vejam. Agora, na prática, agora na tirinha. Leia a tirinha abaixo, identifique a transitividade verbal de suas orações. Então, veja, olha. Joguei um objeto direto. Joguei o quê? Eu fiz a pergunta o quê? Já sei que esse joguei vai ser um verbo transitivo direto. Mas olha o que acontece com o mesmo verbo. Mas se o objeto jogou de forma indireta. Esse jogou, do lado do jogou, já tem uma preposição. Se eu tenho uma preposição ao lado de um verbo, eu já sei que ele vai ter a função de verbo transitivo indireto. Vamos ver. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha onde me jogaram, certo? Então, vejam. Joguei o quê? Um objeto direto, verbo transitivo direto. Mas se o objeto jogou de forma indireta, verbo transitivo indireto. Tentei jogar o quê? A culpa em quem? No bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Olha onde me jogaram. Observe que esse jogaram não vai pedir complemento. Então, eu já tenho um verbo intransitivo. Só para que vocês possam entender. Verbo transitivo direto, eu faço a pergunta, o quê? Verbo transitivo indireto, de quê? Verbo bitransitivo, ou seja, aquele verbo que é transitivo direto e indireto, eu faço o quê e a quem? E o verbo intransitivo, não faço pergunta nenhuma. Por si só, ele já é completo. Ok, gente? Oba, tá muito legal, todo mundo aprendendo mesmo. Mais uma tirinha. Já é meio-dia, que houve com sua resolução do ano de ano novo, de pintar a casa, cortar lenha, abrir um poço e consertar o telhado? Aí ele bem preguiçoso, o ano ainda não acabou, né? Vai dormir mais um pouquinho. Bom, analise a frase retirada da tirinha de H. E consertar o telhado. Você localiza o verbo consertar. Podemos afirmar que o verbo consertar é consertar, a pergunta que você faz, e consertar o quê? Puxa, eu fiz a pergunta o quê? Então, eu vou ter um verbo transitivo direto, porque eu fiz a pergunta o quê? Consertar o quê? O telhado. Então, consertar o quê? O telhado é um verbo transitivo direto. Ok, gente? Pode-se afirmar que os verbos transitivos diretos não precisam de complemento? Precisam de complemento com preposição? Ele é direto, né, gente? Direto. Precisa de complemento sem preposição? Se ele é direto, é sem preposição, certo? Indireto, com preposição. Ele é indireto, ele passa por cima de uma preposição. Então, os verbos transitivos diretos precisam de complemento sem preposição. Os verbos transitivo indireto têm complemento com preposição. Não esqueçam.
Leia um trecho do poema E Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, bem pensativo. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, veja, né? A festa acabou, todo mundo entendeu que a festa acabou. A luz apagou, a luz apagou. O povo sumiu, a noite esfriou, né? Nenhum verbo faz pergunta. Então, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Todos os verbos nesse trecho do poema são, se ele não pede complemento, né, gente? Intransitivo. In quer dizer não, não pedem complemento. Intransitivo. Então, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Verbos intransitivos. Não pede complemento, ele tem sentido completo, o verbo intransitivo. Mais uma. Todos os profissionais que lidam com as questões da saúde demandam novas legislações a respeito. Lidar. Com que? Opa, já vem a preposição. Quando vem a preposição, você não tem dúvida, ele é um verbo transitivo indireto. Lidam com que? Com a preposição. Por que ele é indireto? Olha, o verbo, para chegar ao seu complemento, ele não chega de forma direta. Tem uma preposição, então ele chega de forma indireta, ele tem que passar por cima de uma preposição para chegar no seu complemento. Então, por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Quem é o objeto indireto? Começa na preposição, com as questões da saúde. Tudo isso aqui é o objeto indireto, certo? Esse é um conectivo. Aí nós vamos ver, né? Lidam com a palavra mais importante, aí nós vamos tirar os outros termos. Os verbos transitivos indiretos têm complemento com preposição. Sempre os verbos transitivos indiretos são complementados com auxílio de preposição. Leia a tirinha. Veja meu estilo. Oi, beleza. Você vem sempre aqui. Elas não resistem à minha cantada. Assustou-se, né? Desmaiou. Bom, o verbo ver no primeiro balão classificamos como? Vamos voltar. Veja. Veja o quê? Meu estilo. Então, o que é um verbo que você faz a pergunta o quê? Né? Um verbo transitivo direto. Você fez a pergunta o quê? Veja o quê? Meu estilo. Verbo transitivo direto. E agora, né, gente? Mais aquela de você só fazer a classificação. Relacionar as colunas. O cão roeu o osso. O cão roeu o quê? O osso. Verbo transitivo direto. Você fez a pergunta o quê? O bebê chorou. Chorou. Não pede complemento. Verbo intransitivo. Necessito de instruções. Necessito de quê? De instruções. Verbo transitivo indireto. Daremos o quê? Flores. E todo mundo vai querer saber para quem? A quem? As mães. Então, se pede dois complementos, verbo transitivo direto e indireto. E assim fica, né? O cão roeu o osso, letra A, verbo transitivo direto. O bebê chorou, letra B, verbo intransitivo. Daremos flores às mães. Daremos o quê? A quem? Verbo transitivo direto e indireto. Necessito de instruções, verbo transitivo indireto. Finalizamos a aula de hoje, aprendemos sobre a função dos verbos transitivos direto, verbo intransitivo, verbo bitransitivos e verbos transitivos indiretos. Vamos treinar? Voltem lá nos exercícios, né? Por enquanto ainda não estamos com atividade na gramática, porque nós vamos ver muita análise, nós vamos ver muitos exercícios no caderno este mês, tá bom? Aí vocês podem treinar retomando os slides, certo? Retomem os slides.